A paz do Senhor, povo de Deus. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os protestos. Os cristãos, os servos do Senhor, devem participar de protestos? Vamos à vinheta e eu já volto falando sobre esse tema com vocês. Então, irmãos, nós estamos aproximando do dia 7 de setembro e estamos vendo que está sendo planejado aí protestos por todas as cidades do Brasil, protestando contra as atitudes, algumas atitudes do Supremo Tribunal Federal e em prol do voto impresso. Eu não vou entrar no mérito dessas reivindicações nem desses protestos. O meu objetivo aqui é trazer à luz da palavra de Deus se o cristão pode e deve participar desses protestos ou não. Talvez o que eu vou falar aqui vai agradar a alguns e desagradar a outros, mas o meu objetivo é trazer a palavra de Deus, a palavra da verdade. Por isso, o nome desse canal, Palavra da Verdade com Tiago Pacheco, porque o meu objetivo aqui é trazer a palavra de Deus como ela é, sem nenhuma distorção. Então, eu não vou colocar aqui somente a minha opinião. Ao final do vídeo, quero colocar a minha opinião, mas antes, primeiramente, eu quero trazer o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Talvez você chegou nesse vídeo justamente porque você está buscando por esse tema, você talvez quer participar do protesto e você fica em dúvida se participando do protesto você estará agradando a Deus ou desagradando a Deus. Então esse é o meu objetivo, mostrar na palavra de Deus o que ela diz sobre isso. Para isso nós vamos ver aqui na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, a partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor aí na sua Bíblia ou aqui na descrição desse vídeo. Lembre a todos que sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vejamos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos orienta que nós, enquanto cristãos, enquanto salvos em Cristo, nós devemos ter um equilíbrio. Nós não devemos ser extremistas, nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos manter um equilíbrio, manter a postura de um crente salvo em Jesus Cristo. Então, com base nesse texto, eu compreendo que a palavra de Deus está nos orientando aos cristãos, à igreja do Senhor, que não deve estar participando dessas coisas, de protestos, de badernas, ainda que seja um protesto pacífico, como é a proposta em questão. Mas sempre há um excesso, um exagero, sempre há práticas que não são condizentes com a prática cristã. Ademais, a palavra de Deus fala claramente que nós devemos nos sujeitar aos governantes e às autoridades, né? Aqui, outro texto que eu quero ler para vocês, em Romanos, no capítulo 13, veja o que diz, versículo 1 também. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, irmãos, aqui o texto está dizendo claramente que todas as autoridades que existem foram instituídas por Deus, ou seja, elas estão como autoridades porque Deus permitiu. Se Deus quiser destituí-las, Deus as destitui. Alguém pode se basear em textos do Antigo Testamento, como da época em que o povo de Israel estava sendo escravizado por Faraó e o Senhor usou Moisés para tirá-los de lá, né? E eu já vi pessoas dizendo que naquele tempo as pessoas, o povo de Israel, faziam protestos, né? Se levantavam contra os reis, as autoridades, mas isso aí, irmãos, não dá base para os nossos dias de hoje, porque nós devemos compreender que o tempo do povo de Israel, a maneira de Deus agir com o povo de Israel foi uma maneira. Hoje nós estamos no tempo da graça e nós somos a igreja de Cristo. E esses dois textos que eu trouxe para vocês, de Tito capítulo 3 e Romanos capítulo 13, é o apóstolo Paulo falando para a igreja. Então esses textos aqui é para nós nos dias de hoje, porque está falando para a igreja. Nós somos igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós sabemos que nós vivemos num mundo em que há muitas atrocidades, em que há muita rebeldia e não há justiça. Mas nós sabemos que o nosso Rei é o Senhor Jesus Cristo. E breve ele virá e os salvos reinarão com ele. E aí sim será um reino de justiça. Continuando aqui, a partir do verso 2 de Romanos 13. Assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, juízes, né? Ministros do Supremo, magistrados, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, nós devemos nos sujeitar à autoridade primeiro, porque se nós fizermos o bem, nós não temos o que temer. Se não estamos cometendo nenhum crime, nenhum delito, vamos temer por quê? Mas também, em contrapartida, nós não podemos nos levantar contra a autoridade. Porque se nós agirmos corretamente, não há punição para nós. Se agirmos de acordo com a lei e de acordo com a palavra de Deus, a lei que eu digo, irmãos, a lei dos nossos dias, né? Que nós temos que nos submeter também enquanto cidadãos aqui na terra. E adiante também a palavra do Senhor diz que nós devemos ser obedientes e submissos, não só por temer, mas pela nossa própria consciência, para dar exemplo de verdadeiro cristão, de verdadeiro servo do Senhor. Então isso é o que diz a palavra do Senhor. Quer nós concordamos ou não, mas o que vale não é o que nós pensamos, é o que a Bíblia diz. Às vezes as pessoas querem adaptar o texto bíblico àquilo que lhe convém, mas não é assim. Nós que devemos nos adaptar ao que a palavra de Deus diz. Então isso é o que a palavra do Senhor diz. E a minha opinião, irmãos, que eu prometi a vocês, não pode ser contrária à palavra de Deus, né? Eu acho que como a palavra de Deus nos ensina, nós devemos obedecer. Então não convém a nós, como cristãos, participar de protestos, a não ser que fosse algo que tivesse, irmãos, contra
o evangelho do Senhor. A não ser que nós estivéssemos sofrendo perseguição, a igreja estivesse sendo perseguida, nós tivéssemos sido proibidos de pregar o evangelho, aí sim, aí nós poderíamos, enquanto cristãos, protestar e não deixar de pregar o evangelho, independente da circunstância, independente da situação, porque nós devemos obedecer à lei do homem aqui na terra, enquanto ela não vai de encontro à palavra de Deus, enquanto ela não fere o que está escrito na palavra do Senhor. A partir do momento que é algo que vem, se fosse, por exemplo, alguma coisa que viesse nos proibir de obedecer a palavra de Deus, aí nós não deveríamos obedecer, porque, acima de tudo, nós temos que obedecer ao Senhor nosso Deus, depois as autoridades. Mas no caso do protesto que haverá no Brasil, não, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com a nossa fé. É algo que não tem nada a ver com o cristianismo. Ainda que muitos querem colocar que seja, eu vejo pastores incentivando esse protesto, querendo dizer que os cristãos estão sendo perseguidos, que a igreja está sendo perseguida, mas particularmente eu não vejo dessa maneira. Não que eu esteja apoiando atitudes desse ou daquele, mas eu, pelo que eu vejo que está sendo reivindicado, nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com a nossa fé, então nós como cristãos não devemos participar. Amém? Louvado seja Deus. Se você ficou até o final desse vídeo, porque eu sei que são poucos que ficam até o final, se você ficou até o final, eu peço que você agora deixe o seu like e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que talvez estão com dúvida e vão gostar de receber esse esclarecimento da palavra do Senhor, então compartilha com ela. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.